Boa tarde a todos. É um grande prazer poder voltar a falar com vocês novamente. E neste vídeo aqui, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês que são usuários do Linux. E o assunto aqui que eu gostaria de tratar com vocês é a respeito da Lei FELCA, a ECA Digital. O que é isso? Caso você não esteja familiarizado, porque tem pessoas que não estão ainda por dentro desse assunto, foi criado novas leis no Brasil que tornam algumas distros Linux, ou seja, as distros que são baseadas no Linux, que sistemas operacionais que têm como base o Linux, que elas seriam consideradas como sendo até mesmo banidas do Brasil se ela não se adequasse às novas leis. Então, se você é um usuário do Linux, talvez você não esteja sabendo disso ou ainda não analisou esse assunto, mas isso está acontecendo, né? As novas leis, elas exigem que a distro Linux ela tenha o esquema de controle parental. O que é isso? É você restringir aquilo que seu filho pode ver na internet e proteger as crianças. Muito bem, então, o que acontece? Se você é um usuário do Linux, aí você vai ficar se perguntando, mas como que eu vou fazer agora diante dessa situação? E se as distros Linux elas não se adequarem às novas leis? Bom, aí vai ser um problema, não é verdade? Então, não se preocupe. Neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uma distro Linux que já se adequou às novas leis. E você vai poder usar ela. E ela é uma distribuição muito bem projetada, muito bem produzida. E uma coisa muito importante para nós aqui, ela é brasileira, é a distro brasileira. Ela já se adequou às novas leis. Ela tem o recurso de controle parental. Então você vai poder usar ela, assim como você usava as outras, mas de acordo com a nova lei. Tá bom? Bom, para que você possa acessar o site dessa distro, ela chama-se Big Linux. Big Linux. Então nós vamos aqui entrar no Google. Eu vou mostrar para vocês aqui. Basta você digitar aí, ó, site do Big Linux. Ó, site do Big Linux, né? Então você vai aqui, ó, nessa primeira opção aqui. Ah lá, ó, Big Linux em busca do sistema perfeito, sistema operacional. Você clica aqui. Aí, este é o site do Big Linux. Lembre-se, essa distro ela já está de acordo com as novas leis, ok? Então, aí você diz assim, mas como é que eu faço para usar essa distribuição? Bom, se você já usa uma distribuição Linux, o procedimento para você baixar e instalar o Big Linux é a mesma coisa. Tá? Você vai baixar a imagem ISO dele, depois criar uma mídia de inicialização com o Rufus e instalar ele no seu computador. É a mesma coisa. Inclusive, essa distro aqui, você tem três opções. Tá? Você vai ter três opções. Aqui no site, nesse site aqui, ó. Então, tem várias informações aí. Olha para vocês verem que interessante, ó. E se você for baixando, for rolando, você vai ver. Mas eu quero explicar uma coisa para vocês aqui. Ó, conforme a minha pesquisa aqui que eu fiz no Google, já está confirmado que essa distribuição está em conformidade com as novas leis. Tá? Então, você tem três opções aqui, se você quiser, né? Ó, a primeira opção, você pode baixar o Big Linux, a ISO dele, assim como você faria com qualquer outra distro Linux. Você pode baixar a ISO, fazer a mídia inicializável com o Rufus e instalar ele no seu computador. Você pode instalar com o Dual Boot, né?
em dual boot com Windows ou instala sozinho. Você que escolhe. Provavelmente a maioria das pessoas vai querer ter os dois sistemas, né? Então você pode fazer o dual boot com Linux, eu já pesquisei, ou melhor, com Windows já pesquisei, isso é possível, não tem problema nenhum, desde que você tenha espaço em disco, né? Então essa é uma opção, em dual boot com o seu sistema Windows. Segunda opção, você pode testar ele online. Tá vendo aí, ó? Teste online. Você vai conhecer o sistema sem precisar baixar nada. E terceira opção, você pode rodar ele no modo live. Quer dizer, você vai fazer o mesmo processo, criar a mídia de inicialização com o Rufus, e depois você vai iniciar ele, mas não vai instalar nada. Você só vai rodar ele para você conhecer o sistema. Depois você reinicia o seu computador, tira o pendrive e não fica nada instalado no seu computador. E eu achei um trabalho muito interessante aqui disso, gente. Ó, o Big Linux é a escolha certa se você quer ter uma experiência fácil e enriquecedora com Linux. Tá vendo? Eu achei interessante aqui esse desenvolvimento aqui do nosso povo, né? Do povo brasileiro, né? Essa distro aqui ela é brasileira, tá certo? Como o meu canal é um canal que prima pela legalidade, pela idoneidade e por agir em conformidade com as leis, então eu estou recomendando essa distro aqui por causa que ela já fez isso. Ela já, vamos dizer assim, se encaixou na lei FELCA, né? Que é a nova lei. Então você não precisa ficar sem o seu Linux só por causa disso, né? Porque as outras distribuições não fizeram isso, então não está de acordo com a lei, por exemplo, né? Não sei se alguma outra já fez, mas até onde eu sei, as outras não fizeram. E daí você vai ter um problema se você continuar usando uma coisa que não está em conformidade com a lei. Mas aqui, essa aqui está em conformidade com a lei. E se você entrar aqui no site do Big Linux, e você vai descendo aqui, ó, você vai ver, ó, quanta coisa que tem aqui, ó. Olha lá, funciona até sem instalar, que é o que eu acabei de falar para vocês. Programas para escritório, aplicativos web, conversa online com mais qualidade, games, acesso remoto, ponto de restauração. E é uma série de coisas aqui. É uma distro muito bem projetada, muito bem feita, né? Então, essa é a sua opção. Se você quer continuar usando o Linux, né? Porque essa opção, essa distro Linux aqui, ela já está de acordo com as novas leis, ok? Então, é só entrar aqui, né? Veja aqui, ó. Baixe agora. Então, você vai baixar a imagem ISO e fazer o processo que eu falei para vocês, ok? Então, se você ama o Linux, como eu amo, né? Você não vai ficar sem ter a sua distribuição Linux por causa disso. Aqui está a solução para esse problema. Só lembrando, gente, que todos os sistemas operacionais têm suas vantagens e desvantagens. Então, assim como eu gosto muito do Linux, eu gosto também do Windows, porque um complementa o outro, tá certo? E, por exemplo, tem muita coisa que só dá para fazer no Windows, tem coisa que, por exemplo, que é mais aperfeiçoada no Linux, né? Então, em vez de ficar essa disputa de sistemas operacionais, o Linux e o Windows, hoje em dia, eles estão aí trabalhando lado a lado para uma internet mais segura e para que você possa ficar protegido na internet. Então, quando surgiu essa nova lei, eu já fui procurar opções e encontrei essa aqui. Então, se você quiser, você pode fazer esses processos que eu mencionei aqui. Se você é usuário do Linux, um usuário que já usa o Linux há muito tempo, isso aqui não é novidade para você. Você já sabe como fazer certinho, tá bom? Então, coloca aí o Big Linux, né, no seu computador. Pode colocar em dual boot com Windows mesmo. E depois você vai continuar usando o seu Linux, que é a distribuição Linux que você gosta, né? Que é um sistema operacional que você gosta muito também.
não tem necessidade de você ficar sem ele por causa das novas leis, porque de forma nobre o Big Linux já se encaixou na lei FELCA na ECA Digital. Então, muito obrigado a todos, espero que essa informação tenha sido útil. Quando você entrar aqui, você vai ter mais informações, é só fazer isso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.